Revista Nutri Online, sua revista eletrônica de nutrição. Oi, gente. Tô aqui agora com a Daniele Fontes. Daniele, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente do que você falou na sua palestra hoje. Hoje a gente falou sobre o Mindful Eating, do prazer ao controle da compulsão alimentar. Então a gente falou bastante sobre os problemas de compulsão alimentar e também comer transtornado, né? E como é uma técnica de meditação, de mindfulness, que é o estar presente, né? Estar consciente do presente pode ajudar nesses problemas de compulsão, de comer transtornado. Eu acho, assim, eu estava te falando, eu sou suspeita porque é a minha área também e eu acho uma coisa extremamente relevante. A gente estava até comentando mais cedo que comportamento hoje é uma coisa que todo nutricionista tem que saber um pouco, porque não dá para você atuar em qualquer área que seja sem você lidar com o comportamento da pessoa. Você, imagino que vivencia isso demais na sua prática, né? Claro, claro. Inclusive porque eu falei bastante na palestra o quanto é responsabilidade do paciente, né, fazer a sua escolha, as suas escolhas alimentares. Então, aquele paciente que gosta muito de beliscar ou de comer por emoção, né, que eles falam por ansiedade, eu digo que esse comer é mais por tédio, né? Isso pode melhorar quando a gente entender o que é aquilo que ele está comendo. Ele está comendo por fome física ou por fome emocional. Então, quando a gente começa a entender quais são os tipos de fome, quais são os horários que ele tem mais vontade de comer, se é um desejo genuíno, então ele está com vontade mesmo, ou se simplesmente estava exposto ali, essa conexão do corpo com as suas próprias sensações fazem você mudar a sua perspectiva em relação à alimentação. Com certeza. Faço as palavras as minhas. No trabalho de Mindful Eating, né, a gente ensina para o paciente como reconhecer todas essas fomes. Como é que é o processo do lado nutricionista nesse trabalho? Muito bem. O programa, né, de Mindful Eating, ele foi criado por uma pesquisadora chamada Chris Taylor e ele envolve várias etapas, né? Então são 8 passos e aí você pode realizar isso com o seu paciente. Então existem meditações, por exemplo, de autocompaixão, onde você se perdoa por ter feito errado durante toda a vida, de aceitação corporal, né, que você aceita o seu corpo do jeito que ele é. Também tem essa parte que a gente fez, a meditação que a gente fez hoje aqui do chocolate, então para ativar a nossa sensação dos prazeres, o que você sente, qual é o sabor. E também tem uma técnica, por exemplo, de plenitude gástrica. Então, em que momento eu sinto o meu estômago cheio e o que eu sinto quando ele está cheio e o que eu preciso para também sentir ele vazio. Se eu sinto muita fome, eu fico irritada, né? Então, como são essas sensações, a gente vai ajudando o paciente a pontuar, inclusive com uma escala de fome, né? Então, de fome e saciedade, a gente também tem essa ferramenta. Então, assim, são várias ferramentas para a gente utilizar no dia a dia para ir ajudando o paciente a entender sintomas físicos e sintomas emocionais, psicológicos sobre a fome. Na palestra que hoje você trabalhou com a prática, né, Maravilha, a experiência. E, assim, eu particularmente, gente, acho o tema mais relevante do universo. Conta um pouquinho para eles, tipo assim, por que vale muito a pena assistir essa palestra? Nessa palestra, eu faço no final a meditação guiada com o chocolate. Então, é muito legal fazer. Se você nunca fez, se você já fez, faz de novo. Eu mesma já fiz várias vezes com meus pacientes, quando eu fiz o treinamento. E aí, assim, quando você faz a experiência, acaba mudando para sempre a sua relação com a comida. Então, mesmo que você faça uma vez, 5 minutos, assim, muda a sua relação para sempre com os alimentos. Então, vale muito a pena. Fantástico, Daniele. Muito obrigada mesmo por estar aqui. E só uma última pergunta mesmo. A palestra, ela foi, assim, você falou do lado Mindful Eating, mas inclusive chegando na questão da compulsão, né? E você estava mencionando no começo da questão do comer transtornado, que eu acho que hoje são muito mais pessoas que têm o comer transtornado, né, do que elas inclusive sabem. Tem muita gente, assim, eu acho que diagnóstico de comer transtornado está altamente subestimado, né?
Você aborda um pouquinho sobre isso? Sim, a gente fala bastante sobre a diferença de compulsão e comer transtornado. Então, a compulsão alimentar, ela é um transtorno, né, uma doença mesmo, caracterizada e tem que ser diagnosticada, por exemplo, por um psiquiatra, né? É uma doença específica e tem que ser tratada como tal. O comer transtornado pode ser um diagnóstico clínico de uma nutricionista, por exemplo, que é aquela pessoa que tem medo de comer carboidrato, ou aquela pessoa que se sente muito culpada após comer, é aquela pessoa que tem um exagero num dia, e aí segunda-feira fala, vou começar a dieta, e aí depois exagera de novo. Então, quando ela proíbe os alimentos, ela tem compulsão, e aí é uma compulsão que a gente fala que não é uma compulsão diagnóstico de tratamento, é um exagero pontual, né? Então, eu consigo falar para vocês um pouco qual é a diferença, porque o tratamento é diferente. Então, é importante a gente pontuar o que é o comer transtornado e como a gente trabalha isso no consultório, e o que é a compulsão alimentar, ou anorexia, ou bulimia, que também a gente pode ajudar no consultório, mas aí precisa de uma equipe multidisciplinar maior para fazer o tratamento completo. Perfeito, muitíssimo obrigada mesmo, grande prazer estar com você. E, gente, continuem assistindo e continuem olhando tudo que a gente tem, porque vamos ter muito mais informações sobre comportamento, sobre mindful eating, sobre mindfulness, uma área que acho que não somos suspeitos, né? Que realmente eu acredito fortemente que todo nutricionista deveria saber um pouco mais. Fiquem com a gente!